Flávio Bolsonaro está sendo ameaçado pelo seu ex-sócio. O sócio está dizendo que ele pode colocar o Flávio na prisão e acabar com a carreira política do senador caso ele fale tudo o que sabe. Inclusive ele tem provas com notas fiscais. Olha só a situação. Porque não é um sócio qualquer. Era o sócio da loja de chocolates que o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta como sendo utilizada para lavar dinheiro das rachadinhas. O Flávio está tão tenso com a situação que ele admite ter recebido recados do Alexandre Santini, que era o ex-sócio dele, e ele vê esses recados como sendo ameaças, porque o Santini está cobrando uma dívida milionária do Flávio. Tudo isso acontecendo nesse momento que o STF volta a julgar o foro privilegiado do Flávio no caso das rachadinhas. Pro Flávio tá tenso. O que você acha disso tudo? Coloque aqui nos comentários. Ele tem mesmo provas ou é só um blefe? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe seu like se você curte ver o Flávio ameaçado e, claro, se inscreva no canal. Essas ameaças, pessoal, já estão acontecendo ao longo do ano de 2023. E quem as está fazendo é o Alexandre Santini, que foi sócio do Flávio Bolsonaro na loja de chocolates da Copenhague, lá no shopping da Barra da Tijuca, que foi visto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como sendo parte do esquema de lavagem de dinheiro dos valores recebidos pelas rachadinhas. Só que agora nós tivemos uma reportagem muito detalhada do Rodrigo Rangel, do Metrópolis, que fez também aquela descoberta das rachadinhas da Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada. O Alexandre Santini era sócio do Flávio Bolsonaro e ele é um playboy lá do Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, ele é um milionário que teve até sociedade com Carlos Alberto Parreira, que foi treinador da seleção brasileira, tetracampeão do mundo. Ele era sócio, não Parreira, né, o Santini, da loja de chocolates que o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta como parte do esquema de lavagem de dinheiro das rachadinhas. E o Ministério Público também vê o Santini como uma espécie de laranja de luxo do Flávio Bolsonaro. Porque a divisão do dinheiro da loja de chocolates é muito maior para o Flávio do que para o Santini. Ele que era alguém muito íntimo da família Bolsonaro, participando de festas e comemorações de aniversários e até mesmo festas de foro bem privado do Flávio Bolsonaro. Inclusive, o motivo do rompimento da amizade pode ter sido justamente essas festinhas privês que o Alexandre Santini promovia na participação do Flávio Bolsonaro. Olha só. Porque o motivo do rompimento dos dois não é explícito. O próprio Rodrigo Rangel fala isso. Mas existem duas versões apontadas por pessoas próximas a eles. A primeira delas são divergências a respeito dos negócios. Mas a segunda versão é muito mais interessante, porque mostra ali questões íntimas. Porque o Santini e o Flávio frequentavam festas do Neymar. Tem aquele caso lá do Flávio, que a trans falou que ele e o Neymar fizeram ali um trisal, algo do tipo, e essas festinhas que o Alexandre Santini estava promovendo colocavam Flávio em maus lençóis. Olha só o babado. O Santini tem feito ameaças veladas ao Flávio Bolsonaro desde o início de 2023, porque ele está querendo cobrar do Flávio uma dívida referente ao fechamento da loja de chocolates, que quando houve o escândalo das rachadinhas e a loja foi apontada como lavagem de dinheiro, o negócio desandou. E eles conversaram ali às vésperas do início da campanha de 2022 e desde então eles estão rachados. O Santini, ele não cita o Flávio Bolsonaro nas ameaças públicas que ele faz. Lá por volta de maio ele fez uma postagem falando que muito em breve o integrante da família Bolsonaro seria preso. Ele tem falado que existem dívidas com ele e moveu uma ação judicial contra o Flávio, cobrando aí um valor de aproximadamente 1 milhão. E enquanto ele cobrava esse valor, ele falava que havia crimes políticos de integrantes da família Bolsonaro e outras coisas mais. Na ação que ele move contra o Flávio, ele cita transações em dinheiro em espécie. O que a gente sabe que é muito suspeito a respeito do Flávio Bolsonaro, e isso foi, claro, uma provocação do Santini ao Flávio. Só que nos bastidores, as ameaças elas não são tão veladas assim. As ameaças elas são explícitas. Porque o Santini ele fala para pessoas próximas, e essas pessoas fazem os recados chegarem até o Flávio, que se ele quiser, ele coloca o Flávio na cadeia.
se ele revelar tudo o que ele sabe. E ele acaba com a carreira política do Flávio Bolsonaro. O que é óbvio, porque ele foi investigado no escândalo das rachadinhas também, por conta da sociedade com o Flávio, só que ele depois foi arquivada a investigação contra ele. Ele fala que Flávio fazia essas operações em espécie, mas não sabe de onde vinha o dinheiro do Flávio. Mas ele sabe sobre imóveis que o Flávio adquiriu em dinheiro vivo e também sabe sobre as rachadinhas. Muitos segredos que o Flávio vê como sendo ameaças, porque o Flávio admite ao Rodrigo Rangel que ele tem recebido esses recados do Santini. Eles tiveram uma conversa tete a tete, antes deles romperem, o Flávio falou que não vai pagar e ele judicializou o caso. E o Flávio interpreta esses recados do Santini como sendo ameaças. Porque o Santini sabe de vários segredos do Flávio. Segredos envolvendo o Fabrício Queiroz, porque ele tem áudios gravados no celular do Fabrício Queiroz pedindo ajuda financeira para ele, Santini. E ele era o ponto de contato entre Queiroz e Flávio Bolsonaro. Além disso, ele sabe também de imóveis adquiridos com dinheiro vivo pelo Flávio Bolsonaro. Imóveis em prédios de luxo e outras coisas também mais. Ele acusa, inclusive, o Flávio de usar a sua relação com o ex-presidente da República para conseguir promover lobbies ilegais de empresários que queriam ter ali negócios em Brasília. Vários empresários, amigos e conhecidos do Flávio, criaram escritórios, montaram escritórios em Brasília depois da vitória do Bolsonaro como senador e do Flávio como senador e também do Bolsonaro. E ele fala que tem notas fiscais que mostram que o Flávio Bolsonaro recebia mimos, presentes desses empresários. Ele diz que a mansão que o Flávio Bolsonaro comprou no Lago, em Brasília, no setor de mansões, foi mobiliada com esses presentes que ele, Flávio, recebia desses empresários. Olha a situação. Tudo isso acontecendo justamente em um momento que o STF vai retomar o julgamento sobre as rachadinhas para saber se há foro ou não especial, qual é a competência de quem para julgar o caso do Fabrício Queiroz. Se há a competência do Ministério Público do Rio de Janeiro, ou se o caso pode ser ou deverá ser julgado no STF. A gente sabe que o Flávio já sofreu uma derrota, porque as provas que haviam sido anuladas, elas voltaram a valer. E agora o caso só está em banho-maria para saber de quem é a competência para julgar tudo isso. Se é do Ministério Público do Rio de Janeiro ou se é do Ministério Público Federal. No caso, aí se a avaliação, o julgamento do Flávio precisa ir para o STF por conta do foro privilegiado. O que nós temos que saber nesse caso, o que eu estou mais interessado, é sobre os imóveis do Flávio. Porque nós sabemos que o Flávio Bolsonaro adquiriu vários imóveis em dinheiro vivo em Rio das Pedras, que é uma área comandada pela milícia Escritório do Crime, que era a milícia do Adriano da Nóbrega. Milícia essa, ou miliciano esse que perdeu sua vida em 2020, mas que a esposa e a mãe trabalhavam no gabinete do Flávio. Então é algo que mostra a relação direta da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Eu acho que o Flávio deve estar tremendo de medo com essa situação. Se não tiver, era para estar.